Em nome de Jesus, ó Deus, eu peço a tua ajuda no proclamar da tua palavra uma vez mais. Usa-me nessa noite, com simplicidade, de uma forma que todos compreendam, de uma forma que todos entendam, porque a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra do Senhor. Não é pela minha vida, é pela tua palavra. Que a tua palavra nessa noite, Deus, venha aumentar a fé da tua igreja aqui reunida, em nome de Jesus. Amém. Amém? 1 Pedro, primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu à igreja há 2000 anos atrás. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Assim diz a palavra de Deus, assim orienta, meus irmãos, o apóstolo Pedro. Preste bem atenção no que esse amado apóstolo, que caminhou com Jesus, fraquejou em determinado momento, negou Jesus não somente uma, não somente duas, mas 3 vezes, mas foi tomado por arrependimento. Foi tomado por arrependimento e se reconciliou e se tornou uma das colunas da igreja. E o apóstolo Pedro, em sua carta, em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, nos escreve: sejam sóbrios, sejam vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Amém? Amém. E misericórdia, na verdade. Satanás, o nosso inimigo, ele anda, meus irmãos, ao nosso derredor. Meus irmãos, é uma questão quase que teológica, mas acredite, o inferno está vazio. O inferno está vazio. Não existe demônios no inferno. O diabo não está no inferno. Satanás e os demônios só irão para o inferno após o julgamento. Após eles serem amarrados, eles serão jogados no inferno e posteriormente serão jogados também no lago de fogo. Mas nesse exato momento, Satanás e seus demônios perambulam pelas ruas, ao redor dos lares, sobre os lares. O mundo que nós enxergamos não é o mundo espiritual que nós não enxergamos. Existe toda uma realidade espiritual que os nossos olhos não enxergam, que de vez em quando, para uma ou outra pessoa, Deus concede o dom, o abrir da visão espiritual para enxergar. Mas não são todos. E que bom que não são todos, porque acredite, ver demônios não é nada legal. Ver demônios é tenebroso. Então Deus, em sua infinita sabedoria, nos concede essa graça de não enxergarmos, mas de tempo em tempo, para um propósito específico de batalha espiritual, Ele nos concede o discernimento para ver, para enxergar ou até para sentir a presença do inimigo. E esse texto, meus irmãos, nos revela isso: que Satanás está ao nosso derredor e que ele é o nosso inimigo. Meus irmãos, todo inimigo precisa de uma arma. Todo inimigo precisa de uma arma. Quando o apóstolo Pedro escreveu esse versículo, recebeu essa revelação, as armas daquele tempo eram as espadas, eram lanças, eram as armas daquele tempo. A ciência evoluiu, a tecnologia aumentou, a maldade dos homens também aumentaram, e hoje são revólveres, metralhadoras, mísseis, bombas, aviões de guerra. Por quê? Porque todo inimigo precisa de uma arma. Se um país se levantar contra o outro, se um país se tornar inimigo de outro país, aquele país que se colocou como inimigo daquele país vai usar suas armas. Da mesma forma diante dos nossos olhos, uma pessoa que se levanta como inimigo de outra pessoa, aquela pessoa que está se colocando como inimiga vai procurar uma arma, um pedaço de pau, uma faca, ou Deus me livre e guarde, uma arma de fogo. Todo inimigo precisa de uma arma, e com Satanás não é diferente. Meus irmãos, a arma de Satanás não é um tridente. Satanás ele foi desenhado, Satanás ele foi marcado
nas histórias, de boca a boca, como um bicho muito feio, com chifre, com rabo, com pés de bode. Mas acredite, a arma de Satanás não é nem a feiura dele, muito menos um tridente na mão. A arma de Satanás, meus irmãos, sabe o que é? A arma de Satanás contra as nossas vidas é o pecado. O pecado é a arma de Satanás para nos atacar. Satanás nos ataca com as armas que nós damos para ele. Nenhum exército faz isso. Nenhum exército pega as suas próprias armas e dá para o inimigo, para que o inimigo o ataque com as próprias armas. Mas nós, infelizmente, fazemos isso com Satanás. Porque as armas de Satanás para me atacar e para te atacar é o pecado, é a desobediência, é a rebeldia à palavra do Senhor e a Deus. E como Satanás tem enchido as suas mãos com essas armas, como Satanás tem enchido as mãos dele com essas munições chamado pecado, desobediência, vida em desacordo à palavra de Deus. E é triste, é muito triste essa realidade. Por quê? Porque nós acreditamos que quando Satanás nos ataca, ele nos ataca com as armas que ele tem. Porque, meus irmãos, é muito mais fácil acreditar que Satanás está me atacando porque alguém fez um trabalho de macumba. É muito fácil acreditar nisso. É muito fácil acreditar que o Satanás só está conseguindo me atacar porque colocaram meu nome na boca do sapo. É muito fácil acreditar que Satanás só está nos atacando porque pegaram uma foto nossa e enterraram dentro do cemitério. É muito fácil acreditar nisso. Mas difícil é reconhecer que são os nossos pecados que nos separam de Deus, e ao nos separar de Deus, nos aproxima do diabo. Certa vez eu vi um pastor, chamou uma mulher à frente, ao altar, e essa mulher já se levantou da cadeira chorando. De fato e verdadeiramente aquela mulher estava sofrendo. E aquele pastor ele começou a falar o que estava acontecendo na vida daquela mulher, que era um problema emocional. Ela estava sofrendo, ela estava angustiada. Ela estava usando na mão esquerda a aliança dela e na mão direita a outra aliança, que era do marido. Aquela mulher havia sido abandonada pelo marido. Aquela mulher de fato estava sofrendo. Até então aquele pastor estava sendo fiel ao que ele estava recebendo de Deus. Minha irmã, Deus vai te consolar. Minha irmã, Deus vai enxugar as suas lágrimas. Minha irmã, teu marido te abandonou, mas Deus não te abandonou. Mas chegou um momento, meus irmãos, que eu percebi que aquele homem de Deus começou a falar de si mesmo. E por que eu digo isso? Porque ele começou a dizer o seguinte: minha irmã, foi feito um trabalho de feitiçaria contra a sua vida. A amante do seu marido, essa mulher que agora está com ele, ela pegou a cueca do seu marido, colocou dentro de uma sacola, colocou a cueca do seu marido dentro dessa sacola e ela enterrou no quintal da casa dela. É por isso, minha irmã, é por isso que o seu marido te abandonou. Ali eu tive discernimento que aquele homem estava falando de si mesmo. Porque raciocine comigo, meus irmãos. O bonitão arruma um amante, o bonitão começa a trair a esposa, o bonitão sai de casa para morar com o amante, e a culpa é de uma macumba? A culpa é de uma cueca enterrada no quintal com terra de cemitério? Não, a culpa é dele, foi ele que pecou, foi ele que cedeu à tentação, foi ele que traiu a esposa e traiu os filhos. A culpa é dele. Pode ter tido uma obra de feitiçaria, de macumba? Sim, pode até ter tido. Mas essa obra de feitiçaria encontrou um puleiro no coração daquele homem, porque não existe maldição sem causa. Meus irmãos, o trabalho de feitiçaria, de magia negra, só se achega em nossas vidas se encontrar um puleiro. A Bíblia fala que a maldição sem causa, ela volta. Volta para onde? Para quem enviou. Se alguém fazer uma obra de feitiçaria contra a sua vida, e essa obra, essa maldição, esse demônio chegar perto de você e não encontrar um puleiro para repousar, ele volta. E qual é o puleiro? O pecado, a desobediência, uma vida longe do Senhor. Porque Satanás e seus demônios, meus irmãos, eles não fazem
o ser humano pecar. Meus irmãos, Satanás não faz nenhum ser humano pecar. Pare de acreditar nisso em nome de Jesus. Ah, foi o diabo que me fez pecar. Ah, foi o diabo que me venceu. Ah, foi o diabo que me fez beber. Mentira. Foi o diabo que meteu a mão na carteira, tirou o dinheiro da carteira e te deu o dinheiro para você beber. Não, foi você. O pecado é do homem, o pecado é do ser humano. É o homem e a mulher que peca. E ao pecar, Satanás recebe uma arma. Satanás recebe uma lança para alvejar a vida daquela pessoa. Certa vez, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, vamos ver se é isso mesmo? Isso. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 19. Preste atenção. Jesus nos trazendo a seguinte revelação. Na verdade, Jesus esfregando a verdade na nossa cara. Olha só o que Jesus Cristo disse no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 19. Porque é do coração do homem que procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. É do coração de quem? Do diabo? Da macumbeira, da feiticeira? Não, é do coração do homem, é do coração da própria pessoa. Quando Jesus aqui diz homem, é no sentido de humanidade, é homem e mulher. Então, meus irmãos, Satanás é inocente do nosso pecado. Satanás não tem culpa nenhuma do nosso pecado. Ele, na verdade, abre um sorriso de orelha a orelha, porque quando nós pecamos, nós estamos entregando para ele armas para atacar a nossa própria vida. E, meus irmãos, todo ser humano tem capacidade de dominar e vencer o pecado. Todo ser humano, meus irmãos, tem o direito de escolher o certo e o errado. Ainda mais se esse ser humano for um homem ou uma mulher que fez uma aliança com Jesus. Porque, como eu preguei aqui no último culto, a partir do momento que uma aliança é feita com Jesus Cristo envia o Espírito Santo para repousar no coração desse homem, para repousar no coração dessa mulher. Hoje à tarde, o Neto estava comigo lá no mercado, na mercearia, e uma mulher olhou para ele e ficou feliz da vida. Ô Neto, que bom que você parou de beber, Neto, que maravilha, Neto, continue assim. E Neto disse, amém, amém, foi Deus que me ajudou. E abaixo de Deus foi o pastor Nilo que me ajudou. Na hora eu corrigi ele. Não, Neto, não foi eu não. Foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus e somente Deus. Eu não tenho a mínima honra, meu irmão, a respeito da sua vida. Tenha gratidão. Talvez a sua família possa ter gratidão. Agora acredite somente a Deus. Dê crédito somente a Deus. Tudo que está acontecendo com a sua vida é Deus e somente Deus. Porque a partir do momento que você tomou a decisão, o Espírito Santo passou a ir te ajudar. Então, meus irmãos, nós temos o poder de refrear os desejos. Nós temos o poder de resistir às tentações de Satanás. Meus irmãos, imagine só. Lembre-se de como Jesus foi tentado ali no deserto. Jesus, meus irmãos, ele foi tentado por Satanás. E Satanás ofereceu para Jesus coisas boas. Pão é bom. Todo mundo aqui come pão. Riqueza. Quem aqui não gosta de riqueza? Queira Deus que todos nós sejamos ricos. Esse mundo, infelizmente, tudo é na base do dinheiro. Não dependemos de dinheiro, mas para as coisas desse mundo é necessário dinheiro. Para comprar uma bala é necessário dinheiro. E Satanás ofereceu para Jesus. Satanás tentou Jesus com dinheiro. E muitos são os crentes que negam a fé por dinheiro, que negam a fidelidade, o temor a Jesus por dinheiro. Todo crente tem em si, da parte de Deus, a capacidade de resistir ao diabo como Jesus resistiu. E não é de hoje. Não é de hoje. Hoje nós temos uma força ainda maior que é o Espírito Santo. Mas, meus irmãos, antes do Espírito Santo repousar no coração do homem, o homem já tinha essa capacidade.
E a prova disso está lá em Gênesis. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, do versículo 1 em diante. Vamos ler esse texto que é muito importante. Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então Eva disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim, de sua oferta, não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara com raiva. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo do pecado será contra você, mas é necessário que você o domine. Então, meus irmãos, Caim estava respirando ameaças de morte contra Abel. Mas Deus, a voz de Deus trovejou o espírito de Caim, dizendo: cara, sossega, para que tanta ira, para que tanta raiva? O pecado está batendo na porta, o ódio está batendo na porta, o desejo de matar o seu irmão está aí no seu coração, mas cabe a você dominar. Caim tinha essa possibilidade, Caim tinha essa possibilidade de não fazer o mal ao irmão, de não matar o irmão, mas ele não ouviu a voz de Deus, ele não refreou aquele desejo, infelizmente matou o próprio irmão. E por que matou? Porque ele não dominou aquele desejo, ele não dominou aquela vontade. Meus irmãos, enquanto o pecado for uma vontade, enquanto o pecado for um desejo, existe um escape, o sangue de Jesus Cristo. Mas a partir do momento que o desejo, que a vontade de pecar se torna prática, aí, meus irmãos, é o peso da mão de Satanás. É o peso da mão de Satanás. Por isso a importância de uma vida quebrantada. Por isso a importância de uma vida temerosa. Por isso a importância de uma vida de constante oração, clamando pela misericórdia do Senhor. Ah, pastor, eu pequei. A mão de Satanás se levantou contra mim e agora? Se arrependa. Peça perdão. Mas faça aquilo que Jesus ordenava a todos aqueles que ele perdoava: vá e não peque mais. O problema é que a gente peca, se arrepende, pede perdão e continua pecando. Quem peca e pede perdão e volta para pecar, não está arrependido. Não está arrependido. Deus só perdoa pecados de quem se arrepende. Não basta simplesmente pedir perdão. É necessário se arrepender, e não existe arrependimento sem abandonar o pecado. Não existe. Então, meus irmãos, princípio de batalha espiritual: não dê armas para o inimigo. Ou seja, segundo essa palavra, segundo a revelação de Deus nessa mensagem, não peque. Não peque. Se pecarmos, estaremos municiando Satanás e seus demônios, que se levantarão contra as nossas vidas com grande fúria. O apóstolo Pedro, voltando lá na carta do apóstolo Pedro, ele fala que o diabo nos odeia. Meus irmãos, o problema não está aí. Não existe problema algum de Satanás nos rodear, que ele continua nos rodeando, até se cansar, até dar cãibra nas pernas dele. O problema não é Satanás nos rodeando. O problema é Satanás se aproximando com fúria para nos derrubar. E Satanás só se aproxima quando vê uma porta aberta. Satanás só se aproxima quando percebe que a nossa vida foi rasgada pelo pecado, que a nossa vida foi escancarada e uma avenida foi aberta para ele avançar com fúria e destruição contra as nossas vidas. Deus perdoa, Deus tem misericórdia, Deus tem compaixão dos nossos pecados. Mas acredite, meus irmãos, melhor do que ser perdoado
é ser fortalecido para não pecar. Todos pecaram, todos necessitam da graça, da misericórdia do Senhor, é verdade. Mas nós podemos, meus irmãos, nos esforçar em Cristo Jesus, nos esforçar a viver uma vida no poder do Espírito Santo para vencer o pecado. Só cabe a mim, só cabe a você. Com o auxílio do Espírito Santo, nós podemos resistir e nós podemos vencer essa guerra contra Satanás e seus demônios. Amém? Amém. E não se esqueçam, nesta guerra de Satanás e seus demônios contra as nossas vidas, as armas que eles usam são os nossos pecados. Sendo assim, vamos fugir do pecado, vamos fugir da aparência do mal e vamos colocar os nossos joelhos no chão, dia após dia, clamando pela misericórdia e pedindo: Senhor, me ajude a não pecar contra Ti. Amém?